Olá pessoal, tudo bem? O Brasil teve 3 imperatrizes: Dona Leopoldina, Dona Amélia, ambas esposas de Dom Pedro I, e Dona Teresa Cristina, que foi esposa de Dom Pedro II. Eu vou falar um pouquinho sobre Dona Amélia. Dona Amélia era neta de Josefina, a mulher de Napoleão. Acho que pouca gente lembra disso, né? Ela era neta de Josefina, que foi a esposa de Napoleão. Retomando a história para que fique claro, Josefina, antes de Napoleão, tinha casado com um senhor chamado Alexandre de Beauharnais. Esse Alexandre de Beauharnais foi um general durante a Revolução Francesa. Mas num episódio militar, ele se deu mal. Ele deveria ter socorrido a cidade de Mayence, que estava cercada pelos prussianos. Por alguma razão, que não se sabe direito, ele demorou 15 dias para dar o socorro à cidade, e a cidade acabou se rendendo, ela não resistiu ao cerco dos prussianos. Então, ele foi levado a um tribunal revolucionário. Ele foi suspeito de traição. E ele foi condenado e foi guilhotinado. Então, a dona Josefina ficou viúva com 2 filhos, Eugênio e Hortência. Depois ela casou com Napoleão. E, evidentemente, a vida deles melhorou muito. Eugênio e Hortência fizeram bons casamentos. Eugênio, por exemplo, casou-se com Augusta, filha do rei da Baviera Maximiliano. Naquele tempo, a Alemanha ainda não era um país unificado. Então, ela era um mosaico de estados autônomos, e um desses estados era a Baviera, um estado do sul da Alemanha. E foi com uma princesa, então, chamada Augusta, da Baviera, que Eugênio, filho de Josefina, se casou. E eles são os pais da Dona Amélia, que foi imperatriz do Brasil. Dom Pedro se casou com Dona Amélia em 1829, quando ela chegou ao Brasil. Já tinha sido feito um casamento por procuração, mas o casamento foi renovado, revalidado aqui no Rio de Janeiro. E ela foi imperatriz, então, de 1829 a 1831, quando Dom Pedro abdicou, e, evidentemente, eles foram embora do Brasil. Dona Amélia foi para a França, depois foi para Portugal, e morreu lá em Portugal com 61 anos de idade. Ela viveu relativamente bastante, né? Desse casamento com Dona Amélia, a única filha que surgiu, que foi gerada, foi Dona Maria Amélia. Dona Maria Amélia, entretanto, não se casou e morreu com 22 anos. Portanto, por aí, por esse lado, não houve descendência. Para terminar, eu gostaria de lembrar o paradoxo que foi esse casamento com Dona Amélia, porque o pai de Dom Pedro I, Dom João VI, fugiu de Portugal quando as tropas napoleônicas invadiram a Espanha e depois o próprio Reino de Portugal, e veio parar no Brasil. E mais tarde, numa reviravolta política histórica, o seu filho Dom Pedro I casou justamente, em segundas núpcias, né? Casou-se justamente com uma neta de Josefina, a primeira esposa de Napoleão. Bom, por hoje é só. Qualquer hora eu volto com uma história interessante, certo?